Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme 4 Histórias de Fantasma, um lançamento de terror novo da Netflix. E se você quiser saber o que a gente achou desse filme, não se esquece de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito, clicar no gostei desse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais que também estão sempre aparecendo aqui. Então, vamos pro vídeo. Como o título já diz, esse filme ele conta 4 histórias diferentes, não necessariamente sobre fantasmas, mas são 4 histórias de terror. Cada uma tem um diretor diferente e cada uma delas tem uma particularidade, um plot twist ou alguma coisa assim, então eu não vou querer entrar aqui muito no território de spoilers. Acho que vale a pena vocês conferirem por si só as histórias e verem o que vocês acham. As 4 histórias, cada uma tem um tom diferente, cada um tem um estilo de direção diferente, então eu vou meio que fazer um review aqui de uma por uma. A primeira é uma história sobre uma moça que era uma cuidadora que está começando no trabalho de cuidar de uma idosa. A última cuidadora saiu recentemente e além disso ela tá tendo um caso com um cara, nada disso é muito spoiler, acontece bem no começo da história. Tá tendo um caso com esse cara casado, mas ela quer ser levada a sério mais do que amante. Você nunca fica sabendo bem se ele tá levando ela a sério ou se pra ele e ela é só um caso. Depois isso vai ficar mais claro na história. E essa já é uma das minhas primeiras críticas a esse segmento do filme em si. Esse subplot do amante, apesar dele ter algumas cenas interessantes e tal, eu não sinto que ele colabora tanto com o final da história. Eu acho que ela poderia ter funcionado bem sem a existência dele. Fora isso, essa história ela é bem interessante e é uma das que eu acho que o final mais surpreende, assim. Realmente você não espera tanto esse plot twist. Outra crítica que eu tenho a esse segmento, que talvez eu volte em outros segmentos do filme, é que eu também acho o final um pouquinho explicado demais. Depois que a situação é revelada e você por si só já entende o que estava acontecendo, vem uns personagens ali e meio que explicam melhor. Oh, caralho. Enfim, eu não acho que precisava ter a situação que tem ali para eles te explicarem exatamente tudo o que aconteceu. Você, pela própria história, por tudo que você já tinha visto antes, você consegue entender bem qual era o histórico ali do que estava acontecendo. O segundo segmento de história é um dos que eu achei mais interessantes. Ele fala sobre uma moça que ela e o marido estão tentando ter um filho, eles têm esse desejo. Pelo que parece da história, porque me adiantando um pouco aqui, ela não é exatamente linear, então certas coisas ficaram um pouco confusas pra mim do que aconteceu antes ou depois, do que é real ou não nesse segmento específico, mas pelo que eu entendi, ela já teve uma gravidez que não foi pra frente com esse marido e tá tentando mais uma vez. Ela cuida do sobrinho, só que esse sobrinho ele meio que tá com ciúmes do bebê que vai nascer. Ele acha que esse bebê vai tirar a atenção que ele tem da tia. E a história roda um pouco em torno disso, desse ciúme que esse garoto tem desse bebê e de traumas passados que a tia dele carrega envolvendo maternidade, envolvendo gravidez e envolvendo alguns outros elementos que aí eu já entraria muito em territórios de spoiler. Pra mim esse foi o mais surpreendente, esse é um dos que eu achei mais interessantes, até porque ele é filmado todo num tom meio desaturado, só de vez em quando eles mudam isso, então tudo parece quase preto e branco, mas você ainda tem algumas cores que sobressaem e você ainda tem coisas ali que você consegue enxergar quando eles acham mais interessante, então eles realçam uma ou outra cor dependendo da cena, dependendo do personagem, dependendo do que aquilo vai estar significando. Se o outro ele é muito explicativo, esse aqui eu acho que ele poderia explicar mais certas coisas que eu acho que ficam confusas demais. Não me atrapalhou para entender o todo da história, eu consegui pegar bem o que era, mas tem detalhezinhos que eu acho que ficaram um pouco confusos, só que ele também deixa coisas que você já entendeu muito marteladas. Por exemplo, sem entrar em grandes spoilers, a questão do ciúme da criança, por exemplo, eles martelam demais e aí eles são explicativos demais. Numa coisa que eu achava que não precisava, já estava muito claro, você conseguia entender muito bem o ciúme da criança e como isso estava afetando ela. Mas ainda é um dos segmentos que eu achei mais interessante, é um dos que eu acho mais perturbadores. O terceiro segmento é a história de um cara que ele trabalha com educação, não entendi exatamente qual é a profissão dele, mas ele está indo numa cidade para ver um problema que está acontecendo com as crianças na escola daquela cidade. O nome da cidade é Small Town, que parece ser um distrito de Big Town. Só que aparentemente ele só encontra 2 crianças e essa cidade está sendo sitiada por monstros humanoides. Eles nunca deixam exatamente claro o que eles são, eles lembram um pouco zumbis, lembram um pouco lobisomens, é uma coisa que não fica muito
muito específico, não entra muito em lendas, mas é algo nessa pegada. Tem cenas que lembram muito filmes de lobisomem, tem cenas que lembram muito coisas que você veria em The Walking Dead. E como toda boa história que tem um pezinho nesse lado de zumbi, ela também tem umas metáforas políticas que acredito que vão fazer mais sentido para um espectador indiano, mas mesmo para mim tem um certo sentido de a cidade grande canibalizar a cidade pequena e as metáforas que isso pode vir a trazer. Essa eu já gostei mais também, que o final tem uma surpresa e não é uma surpresa que eles ficam te explicando muito. Você pode tirar muitas interpretações do que realmente aconteceu ali, do que não aconteceu ali. Se na outra eles colocavam cenas perturbadoras com parcimônia e efeitos nojentos assim em lugares específicos e filmavam de uma forma melhor, aqui eu acho que eles pesam a mão numa coisa que eles não têm orçamento pra fazer. Então o que acontece é que fica tosco. E é uma coisa que às vezes não chegava a me tirar do filme, mas chamava a atenção pro baixo orçamento deles. Então acho que eles talvez poderiam ter soluções mais criativas pra contar a mesma história de uma forma que não parecesse tão tosco. E a última história é de uma moça que ela entrou num casamento arranjado com um cara. Esse tipo de coisa, até onde eu entendo, é um pouco mais comum na Índia do que é aqui, ainda existe esse tipo de coisa. Aparentemente tá nesse relacionamento que, apesar de ser arranjado, o cara parece ser muito de boa, ela parece gostar, a família dele parece gostar dela e parece que vai tudo bem. Só que ela descobre que eles têm uma relação um pouco complicada com a avó, que parece ser a matriarca da família, parece ser a pessoa que todo mundo amava e respeitava, e que morreu, mas aparentemente eles não deixam ela ir embora. Não quero entrar muito mais na história do que isso, porque eu acho que qualquer coisa que eu falar mais do que eu já revelei vai ser um spoiler muito grande. Mas essa talvez seja a história mais palpável, a história que segue mais o que a gente entende de filmes de terror e tem uma estética, eu achei um pouco mais americanizada, eu posso dizer. Tanto que, diferente dos outros segmentos que são na maior parte falado em hindi, esse é quase todo falado em inglês. Então ele parece ser realmente feito para ser um pouco mais acessível para todos os públicos. Eu gostei, ele é todo filmado numa locação, eu gosto de coisas assim mais enxutas e tal. Como os outros, ele tem um movimento de câmera e estilos muito legais. A maioria dos diretores, eles têm visões bem interessantes. Não sei se dá para chamar de plot twist, até dava para você entender o que estava acontecendo, e a revelação do final ela não muda o seu entendimento da história, só complementa. Mas ele vai revelando o mistério aos poucos e vai te dando informações de pouquinho em pouquinho até você conseguir entender o todo, e aí ele te conta tudo. E diferente dos outros, ele não é explicativo, ele só te dá as informações que estavam faltando realmente. E é uma história bem redondinha, bem fechada. Esse ele consegue fazer mais mostrando menos, então ele conseguir ter a sensação do suspense e o que eles estavam querendo passar com pouca coisa. A única coisa que eu tenho a reclamar desse segmento específico é que ele pesa muito na presença da protagonista, e eu achei ela talvez a mais fraquinha dos outros. Eu achei que os outros protagonistas tinham um alcance maior, conseguiam expressar a emoção de uma forma melhor, e eu acho ela às vezes um pouco exagerada. Mas fora isso, ainda é um segmento muito redondinho e que conta uma história muito boa com muito pouco. Como eu disse, como eles são várias histórias isoladas, é difícil você julgar o todo, mas o saldo geral pra mim foi bem positivo. Eu acho que ele consegue passar um suspense muito legal, eu achei todas as histórias muito interessantes e achei que no geral ele é bem perturbador, como eu disse. Eu gostei, é um filme que eu recomendo, eu acho que vale a pena você assistir na Netflix. Ele é um filme um pouco grande, tem 2 horas e 20 minutos mais ou menos, mas eu não senti, não me pareceu longo, consegui assistir de boa. Acho que é uma pedida muito válida. Como eu disse, a única coisa que eu acho que vocês têm que levar em consideração é que tem cenas pesadas, tem cenas brutais, tem coisas assim. Então, se você não se sente muito confortável com esse tipo de coisa, talvez o filme não te agrade por isso. Mas fora isso, acho uma pedida muito válida, acho uma aposta muito legal da Netflix nesse começo de ano. E por ser um filme estrangeiro também é uma coisa diferente. Tem coisas culturais indianas, você pode assistir um idioma diferente do que você está acostumado. Então é algo que eu acho que é bem interessante conferir. E esse foi mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já assistiram. Se vocês têm vontade de assistir, talvez algum outro filme na Netflix que vocês achem que valeria a pena a gente comentar. Deixa aqui que a gente sempre lê os comentários, sempre conversando com vocês. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, onde você pode bater um papo mais pessoal com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Nem sempre o YouTube avisa vocês quando a gente lança vídeos novos. Essa é uma forma de vocês estarem aqui recebendo sempre as atualizações do canal. Não se esquece de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. E no mais é isso. Fiquem com essa referência.